estamos ao vivo direto do nosso estúdio na sede da Ouro Fino, em Cravinhos, interior de São Paulo. Hoje é dia da gente bater um papo bem descontraído sobre assuntos que movimentam o dia a dia do campo. O programa dessa sexta-feira é dedicado aos criadores de cavalos. Começou o período de estação de monta. Você vai saber quais são os principais cuidados sanitários e nutricionais com os animais e o principal, por que induzir a ovulação da égua com o Sincrorelim da Ouro Fino. O programa de hoje está bem feminino, porque ao meu lado está a médica veterinária da Ouro Fino, Raquel Bernaz. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Juliana. Uma satisfação estar aqui com vocês. É um prazer a gente receber também você Obrigada. aqui no nosso programa. Bom, e você tem dúvidas? Então, a hora é agora. Mande elas pelo e-mail ourofinicampo@ourofino.com ou ligue para 0800 941 2000. Aproveite essa oportunidade e a presença aqui da Raquel para esclarecê-las todas elas. Bom, Raquel, vamos lá. Para contextualizar, por que existe um período de estação de monta em equinos? É o seguinte, Juliana, as éguas, elas são estacionais, né? Por isso que é a estação de monta, porque a reprodução, ela está ligada ao período de maior luminosidade do ano. É a luz que vai estimular a produção dos hormônios da égua. Por isso, então, que agora na primavera, com os dias mais longos do ano, é que começa a estação de monta. A luz está diretamente ligada à reprodução. Diretamente relacionada à reprodução, principalmente a luz que vai desencadear o início da reprodução das éguas. Mas a estação já começou agora em agosto, por que antecipar esse período? A gente busca antecipar o período para conseguir produzir o maior número de embriões por ano e também para que o potrinho nasça próximo ao ano hípico, que é em 1º de julho. Então, por isso que a gente busca sempre antecipar a estação de monta. Para o nascimento do potro. Exatamente. Raquel, a gente tem a monta natural, mas a gente também tem técnicas reprodutivas. Nas duas, quais são os cuidados necessários para a boa reprodução? Foi muito interessante isso que você falou, Juliana, porque isso vale tanto para o criador que quer lá tirar o seu potrinho, né? Tem uma égua e quer tirar apenas um potro, e também vale para quem está inserido num programa de inseminação artificial e transferência de embrião. A regra vale para os dois. Nesses dois cenários, a égua precisa passar por um exame físico minucioso, porque eu preciso saber se ela vai conseguir conceber e se ela vai conseguir levar essa gestação a termo. E também cuidar do potro. Ela não vai deixar esse potro órfão no final das contas. Além disso, eu preciso fazer um exame ginecológico para saber se está tudo bem com o aparelho reprodutivo dela. Aí eu entro com exames mais específicos. Palpação dos ovários, do útero, da cérvix, para saber se ela está ciclando, não está ciclando. Saber então com o exame, posso até colocar junto com a palpação um exame ultrassonográfico, feito pelo médico veterinário, especializado em reprodução de equinos, né? E é um médico veterinário. Eu, como criadora, não posso ir lá e fazer esse procedimento. É um exame bem técnico, né, Juliana? É bem específico. Então, é o médico veterinário que precisa lá palpar, saber em que fase do ciclo estral que essa fêmea está, auxiliar junto com... Né? Hoje, o exame ultrassonográfico é uma das principais ferramentas que a gente utiliza na reprodução. Então, ir lá fazer esse diagnóstico por imagem dessa fêmea. E o principal, porque você vai saber todo o comportamento da égua durante o período, né? Exatamente. Então, posso entrar aí com uma hormonioterapia, dependendo do estágio do ciclo estral que ela tiver. E é muito importante também, além do exame ginecológico, a gente entrar com as vacinações, né? A fêmea que vai ser gestante, ela tem um calendário específico para ela, então por isso que eu preciso do médico veterinário também para acompanhar essa gestante. E as vermifugações, também essa fêmea gestante tem um calendário de vermifugação que ela precisa cumprir. Ok. Raquel, a gente escuta muito indução de ovulação. Quero que você explique para a gente o que é isso. Bom, Juliana, é o seguinte, o indutor de ovulação, ele vai diminuir o período pré-ovulatório. Quando a gente não utiliza o indutor de ovulação, o período que a égua pode ovular, ele é muito comprido, ele é muito esparso. Então, quando você utiliza um indutor de ovulação, você tem muitas vantagens. Você tem mais precisão,
Você pode ter a ovulação mais próxima à sua inseminação artificial. Você tem a ovulação mais próxima à sua colocada do sêmen, ali dentro da égua. Você otimiza também o seu uso do sêmen. Você sabe exatamente o momento em que a égua vai ovular. Então você deposita o sêmen exatamente naquele momento. E também você reduz a manipulação da fêmea. Então você tem menos contaminação. Então as vantagens são... É uma maneira, né, de organizar também o dia a dia do aras, né? Exatamente, você organiza tudo, a chegada do sêmen, o momento em que a égua vai ovular. É uma técnica, né, da reprodução que veio agregar aí para o médico veterinário e, consequentemente, para o criador também. Olha aí, criador, boa dica aí para você. Raquel, a gente tem um indutor, né? O Ourofino tem. Conta pra gente qual que é o nome. O indutor de ovulação da Ourofino chama-se Sincrorelin. Ele é um hormônio à base de acetato de deslorelina. Só que para utilizar também, Juliana, a gente precisa de certas regras e de uma organização. Para utilizar um indutor de ovulação, a gente precisa acompanhar a fêmea por meio de palpação retal e exame ultrassonográfico, para saber as características desse ovário e desse folículo ovariano. Quando ele atingir um folículo de 35 milímetros e edema uterino característico, que é um grau 3, eu aplico esse medicamento. São 3 ml por égua, 3 a 4 ml por égua via intramuscular. Então precisa de todo um acompanhamento para saber o momento exato. Eu preciso de um médico veterinário acompanhando essa fêmea que vai ovular. Então conta agora quais são as vantagens do Sincrorelin. Vantagens, né, como indutor de ovulação, sim, a gente já falou as vantagens, e dos indutores de ovulação presentes no mercado, o Sincrorelin não precisa ficar na geladeira, então ele é estável em temperatura ambiente, não preciso ficar lá com gelinho no meu carro, e ele é aprovado, licenciado pelo MAPA. Então, eu tenho todo um estudo de eficácia, de segurança clínica do produto, posso utilizá-lo com segurança. Nossa, e facilita então o médico veterinário, né? Que vai poder andar e poder levar o Sincrorelin em qualquer lugar. Médico veterinário anda muito em estrada. Então, para ele facilita muito a vida você ter um produto que é estável em temperatura ambiente. Com certeza. Raquel, essa prosa aqui está muito boa, então eu quero convidar mais uma vez as pessoas de casa a participarem dela pelo e-mail ourofinoencampo@ourofino.com ou ligar então para o 0800 941 2000 e aproveitar a oportunidade que a Raquel está aqui de esclarecer todas as dúvidas. Bom, a gente faz agora uma pausa para conhecer a Casa do Adubo, parceira da Ourofino no Espírito Santo. Lá o produtor capixaba encontra as soluções da empresa. A Casa do Adubo é de origem capixaba, mas hoje está presente em 8 estados brasileiros. No mercado de varejo, desde a década de 1970, o grupo possui mais de 100 mil clientes ativos. A matriz, localizada em Cariacica, região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, é referência para as outras unidades. São oferecidos mais de 20 mil itens, como máquinas, implementos agrícolas, rações, sementes, defensivos agrícolas e também produtos para pets. A Casa do Adubo está nesse segmento, ela oferece hoje, ela está entrando no mercado com a linha de produtos veterinários, defensivos agrícolas, adubos, parte de jardinagem, parte de maquinários. Os produtos veterinários são destaques na Casa do Adubo. Esse setor representa quase a metade do total de vendas da empresa. Na prateleira, soluções da Ourofino para a sanidade e a reprodução bovina. A importância de produtos veterinários hoje é que isso representa mais ou menos 30% do faturamento da empresa. Nós temos segmentos hoje de produtos veterinários já na linha de pet, entendeu? Nós estamos entrando e todos os modelos da nossa loja vai ser feito mais ou menos onde nesse que você está vendo aqui, neste modelo. A importância para a gente da Casa do Adubo é muito grande, porque a Casa do Adubo no mercado capixaba e nacional já é uma referência. Então ter os produtos aqui dentro significa estar chegando de uma forma segura ao produtor final. O time de vendedores e técnicos da loja está preparado para oferecer sempre a melhor solução. O ectoparasiticida Colosso FC30 é uma das principais apostas em 2014. Pelo fato dele ter uma eficácia melhor, né, em cima do carrapato, com efeito knockdown, derrubar o carrapato mais rápido do que o Colosso convencional, está aumentando o giro de venda até bem aí.
o feedback que vem do produtor final é muito bom. É um produto que a cada vez que é usado, o retorno é muito grande, em forma de satisfação do produtor final. A tradicional Casa do Adubo é o lugar certo para quem procura diversidade de produtos. Eu tenho certeza que na Casa do Adubo, você, criador do Espírito Santo, também encontra soluções Ouro Fino para equinos. Bom, pessoal, ligações encerradas. Muito obrigada pela participação no programa de hoje. Raquel, vamos voltar então a falar do Sincrorelim que a gente estava falando antes da reportagem. Eu queria que você dissesse se ele tem uma outra maneira de utilizar também, além da indução de ovulação. Temos, Juliana. Inclusive, a gente já apresentou esse trabalho, foi um trabalho que nós fizemos em parceria com alguns médicos veterinários. Nós apresentamos em alguns congressos, em alguns aras, um resultado muito interessante. Além dessa forma de indutor de ovulação, nós podemos utilizar o Sincrorelim da Ouro Fino numa forma de induzir a formação de mais folículos ovulatórios e com isso eu consigo adquirir mais embriões por égua, por lavado. Então, é uma forma de eu otimizar a produção do meu criador e otimizar o serviço do meu médico veterinário. E os resultados então foram positivos? Foram extremamente satisfatórios, né? É um protocolo que vai emplacar nessa estação de monta. É, para garantir mais potros, né, no mercado. Para garantir mais potros no mercado, exatamente. Bom, Raquel, vamos então às perguntas dos nossos telespectadores. Roberto Teixeira, de Coromandel, Minas Gerais, quer saber até qual idade a égua costuma ovular? Boa pergunta essa, né? Excelente pergunta. Olha, os anos mais férteis das éguas está entre 5 e 15 anos. Essa é uma média boa para uma égua estar aí na estação reprodutiva. Mas a gente já tem éguas com 18 anos que continuam aí na estação de monta e muito bem. Então, a média que ela está mais fértil é entre 5 e 15, mas se a gente tiver um bom tratamento, um bom manejo, elas continuam com mais de 15 anos e muito bem. Mas a égua é que nem a mulher, né? Quanto mais velha, vai diminuindo o período fértil. Exatamente como a mulher. Quanto mais velha, a gente vai diminuindo aí a fertilidade. Ok, olha só, Fabrício Campos, de Salvador, Bahia no programa, que delícia, questiona. Ele tem boas matrizes já em idade avançada. A Ouro Fino recomenda algum procedimento para garantir uma boa reprodução? Tá certo. Juliana, é o seguinte, para éguas aí com a idade mais avançada, a gente não pode esquecer de um bom exame físico, exatamente para saber se elas ainda estão aptas à reprodução e estão aptas a cuidar desse potrinho no final aí do parto, né? Se elas podem produzir um colostro adequado e se elas podem realmente cuidar desse animal, não vão deixar um potrinho órfão. E fazer, então, além desse exame físico, um exame ginecológico, palpação desses ovários, do útero, das cervix, para saber como é que elas estão aí na atividade reprodutiva. Essas recomendações também são válidas para as éguas em idade avançada? São extremamente recomendadas para essas éguas em idade avançada. Raquel, olha a pergunta do Felipe Oliveira, de Araras, interior de São Paulo. Tá. Ele quer saber se éguas gestantes podem ser vermifugadas. Tá. Felipe, não só podem, como devem ser vermifugadas, tá? É importante que as éguas gestantes, elas sejam vermifugadas, pode ser no mesmo esquema dos animais adultos da propriedade, mas é importante que a gente verifique na bula se o produto não tem contraindicação para animais gestantes. Os nossos vermífugos da Ouro Fino, a Iverpasta, o Ivergel, a Abagel e o Moxidu, não tem contraindicação nenhuma para fêmeas gestantes. E é interessante também que elas sejam vermifugadas um mês antes do parto, para deixar o ambiente limpo para o potrinho que vai nascer. Então, Felipe, acesse o site da Ouro Fino, www.ourofino.com, para saber mais sobre esses vermífugos que a Raquel falou aqui, para você poder usar nas suas éguas gestantes sem preocupação alguma. Sem preocupação. Raquel, vamos falar agora um pouco dos garanhões, né? Eles também precisam de alguns cuidados. Quero que você fale quais são esses cuidados. Precisam dos cuidados tanto quanto as fêmeas, né, Juliana? Então, assim como a gente falou dos cuidados sanitários, que são as vacinações, as vermifugações, esses cuidados têm que existir para os garanhões também.
No quesito exames, a gente faz nos garanhões geralmente um exame andrológico, que é o exame do sêmen. Isso deve ser feito antes da estação de monta. Sim. E é importante também para esses garanhões um cuidado nutricional, que vai refletir certamente na característica do sêmen desse animal. Um garanhão mal nutrido não vai ter um sêmen de qualidade. Então, ficar de olho nessas dicas para ter um bom resultado. Exatamente. Raquel, muito obrigada pela presença e participação agradeço, aqui no Juliana. Urufinicampo. Até Sempre a próxima. muito bom. Pra gente também. Você vai voltar mais vezes. Obrigada. Obrigada, um abraço. Um abraço. Bom, você já sabe, toda sexta-feira, às 10:01, horário de Brasília, você tem um encontro marcado ao vivo com o Urufinicampo. Obrigada pela companhia, um bom fim de semana e até mais.